Olá, pessoas. Nessa semana, minha cidade comemora mais um aniversário do nosso escritor cabo-friense Teixeira e Souza. E está acontecendo a Semana Teixeira e Souza, se não me falha a memória, a 30ª edição dessa semana, e que é um evento muito bacana. E eu quero deixar minha contribuição aqui sobre o nosso escritor, falando um pouco, fazendo um recorte, um breve recorte da vida dele. De nome completo, Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, nascido em 28 de março de 1812, aqui em Cabo Frio, que à época era simplesmente uma vila de pescadores, né? Não tinha nada a ver com essa Cabo Frio que conhecemos hoje. E morre no Rio de Janeiro em 1861, né? Viveu pouco, portanto. Filho de um homem branco português e de uma mulher negra. O Teixeira e Souza, ele conviveu, né, com escritores como Machado de Assis, como Casimiro de Abreu, com essa turma aí. Ele teve um amigo de infância chamado Paula Brito, também preto, e que o Francisco de Paula Brito, na verdade, que era o dono de uma gráfica, né, de uma tipografia, em que o Machado de Assis trabalhava. Então, nessa gráfica do Paula Brito, muita gente se encontrava, tá? Então, assim, regularmente se encontravam lá o Joaquim Manuel de Macedo, o doutor Macedinho, né, autor de A Moreninha, que era um escravagista, Teixeira e Souza, Machado de Assis, Casimiro de Abreu e outros autores, tá? Então, essa galera se encontrava regularmente nos fundos da gráfica do Paula Brito e mantinham conversas sobre política, sobre uma série de coisas. Desse papo que rolava na gráfica do Paula Brito, muita coisa acabava sendo publicada no periódico A Marmota, liderado pelo Paula Brito, né, o dono da gráfica. Então, dessa conversa, dessas reuniões literárias que eles faziam lá, saía muita inspiração de textos que mais tarde eram publicados em A Marmota. Além de A Marmota, tá, que foi um periódico muito respeitado nesse período, tem também o Homem de Cor. Tá? O Homem de Cor é, na verdade, o primeiro periódico da imprensa negra brasileira. Ele é de 1833, a primeira edição, 1833, e também sob responsabilidade do nosso Paula Brito. Então, olha, desses nomes que eu citei, né, então você tem ali o Teixeira e Souza, o Machado de Assis e o próprio Paula Brito, os três homens negros. Sendo que o Machado de Assis não se comportava como um homem branco, porque o Machado de Assis ele tinha a pretensão, né, de ascender socialmente, de estar no meio daquela elite branca, e a condição para estar, né, para circular livremente entre essa sociedade branca, essa elite branca brasileira, era evitar certos temas negros, né? Então, o Machado de Assis meio que se branqueou. O nosso Teixeira e Souza, ele tinha uma vida simples, né? E ele queria muito um emprego público. Então, assim, gente, não estou queimando o filme do cara, mas eu estou dizendo que, como era bastante comum na época, se bajular o imperador, né? Não havia concurso público. Então, assim, a solução era quem tinha algum talento, bajular o imperador, né, para tentar ganhar alguma coisa, alguma nomeação a partir disso. E, assim, sinto muito dizer, mas o nosso Teixeira e Souza, ele aderiu a isso, ele precisou fazer isso. Então, quando ele escreve, por exemplo, a independência, né, a independência do Brasil é uma epopeia, é um texto de uma epopeia, né? Vamos lembrar que a epopeia é aquele poema longo, tipo os Lusíadas, tipo a Odisseia, né? No caso da língua portuguesa, os Lusíadas de Camões,
E o Teixeira de Souza ele faz, né, dois volumes. Né? O primeiro volume, publicado em 1847, se não me falha a memória. Eu não sou lá nenhum espetáculo em data, data é melhor conferir. Mas, se não me falha a memória, em 1847 ele publica o primeiro volume e em 1855 publica o segundo. Ambos pela editora do Paula Brito. Tá? Não ganhou muita coisa. Né? Ele ganhou uma nomeação para um cargo muito modesto. Tá? Ele queria ser procurador, alguma coisa assim, e acabou ganhando um cargo de professor da educação primária. E queria uma nomeação aqui para a região, né, de Cabo Frio, Macaé, e foi nomeado lá para o engenho de Dentro, se não me falha a memória, algum engenho lá no Rio de Janeiro, acho que o engenho de Dentro, e foi nomeado para ser professor lá. Ele continuou tentando, né? Então, esse recurso de dar uma bajulada no imperador para tentar uma nomeação era bastante comum, tá? Teixeira de Souza não foi o único a fazer isso, não. Então você tinha ali, né, nessa gráfica do Paula Brito, essa galera, né, que se reunia e que publicava, através da gráfica do Paula Brito, que publicava em A Marmota. O Machado de Assis, por exemplo, começa a escrever em A Marmota. Né? Se não me falha a memória, tem mais de 50 textos do Machado de Assis em publicações, né, do período que A Marmota esteve circulando. Bom, outra coisa importante, deixa eu ver aqui, eu fiz umas anotações de datas, né, porque, como eu disse, data não é o meu forte. Assim, mas eu quero enfatizar aqui, uma homenagem que o Machado de Assis faz para o Teixeira de Souza. Quando o Teixeira de Souza escreve a Independência do Brasil, o Machado de Assis ele não se sentia capaz de escrever uma epopeia. Então, ele olha para Teixeira de Souza assim, e faz uma homenagem linda através de um poema, e ele se refere a Teixeira de Souza como um gênio americano, porque ele é um gênio porque ele produz uma epopeia que o Machado de Assis não consegue escrever. Não é a praia do Machado de Assis a epopeia. O Machado de Assis escreve romance, né? O forte dele é romance, e ele escreve conto, crônica e poemas também. Inclusive, um desses poemas ele escreve em homenagem ao nosso escritor cabofriense Teixeira de Souza. Né? O título do poema é Gênio Adormecido, tá? E o Machado publica exatamente em A Marmota, né, como homenagem. Eu vou ler aqui o poema, lembrando que é a linguagem, aquela linguagem machadiana, né, que nós já conhecemos. Do grego vate, expande-se a harmonia em teus sonoros carmes na harpa douro. Do sacro Apolo, trovador, dedilhas, doces cantos que o espírito arrebata ao recinto celeste. Em citra de marfim, com fios douro, cantaste infante, para que mais tarde a fama ativa as turbas, embocando com voz imensa, proclamasse aos mundos um gênio americano. E tu dormes, poeta, da palmeira, no verde tronco penduraste a lira, após nela entoar linda epopeia. Que mal condão funesto a nossa pátria faz soporoso o vate. Vate, vate, que morre harmonioso. Semelha um som ao respirar das brisas nas doces cordas do alaúde douro, pendurado no ramo da palmeira que sombreia regato. Desperta, ó vate, e libertando o estro, desprende a voz e os cânticos divinos. Deixa entomar-se em teus ungidos lábios, como a ribeira deslizando o corpo, cercado de boninas. Sim, ó vate, o teu canto é tão sonoro como os sons
de seráfica harmonia, dos nossos cantos sublimados, do doce Lamartine, o bardo excelso, da França e belo gênio. Toma a lira de novo e um canto vibra, e depois ouvirás a nossa terra orgulhosa dizer: Grécia emudece, dos vates berço, abrilhantando surge o gênio adormecido. É uma homenagem do nosso Machado de Assis para o nosso Teixeira de Souza. E o Machado de Assis, ele não foi o único a homenagear o Teixeira de Souza, tá? Temos também uma homenagem do poeta Gonçalves Braga, também da turma lá do Paula Brito. Diz ele: não morreste, poeta. O sacro fogo, esse fogo que Deus outorga a Apolo e que Apolo depois transmite ao Vate, ainda arde no teu peito. Não morreste, poeta. A tua lira ainda conservas sonora nas cordas, com que outra cantaste a independência do teu Brasílio império. Então, tomando a lira em que cantaste, o famoso noivado de Miriba, cantarás, meu Teixeira, em harpas d'anjos, divinas epopeias. Por fim, quando este mundo abandonares, elevado da essência augusta e santa, deixarás de ser homem, serás Deus, no cume do Parnaso. Não são homenagens póstumas, tá, gente? Embora apareça aqui muito essa coisa do morto, do morreres, na verdade é metafórico ali essa coisa, né? Tem a ver com o escrever, o deixar de escrever. Olha, você não morreu, você vai continuar produzindo, você não é um poeta esquecido, você não é um escritor esquecido. Porque a impressão é que são homenagens póstumas, né? Mas na verdade não são. São homenagens. No caso do Machado de Assis, o texto é de 1855. Se não me falha a memória, o do Gonçalves Braga também, porque foi logo depois, né, pouco depois da publicação de a Independência. Tá? Então, o Machado de Assis chama o nosso Teixeira de Souza de trovador, de gênio americano, de poeta, de vate. Não é qualquer coisa receber uma homenagem do Machado de Assis. Tá? E o nosso Teixeira de Souza, escritor cabo-friense, ele foi homenageado, né, pelo nosso Machado de Assis. Eu fui apresentado para o Teixeira de Souza na minha graduação de literatura, em Duque de Caxias, na faculdade, na FEUDUC, né? E na FEUDUC, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias, né? O meu professor de literatura brasileira, ao falar sobre a Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo, ele se indignava com o fato de ser a Moreninha considerada o primeiro romance, quando, na verdade, o Filho do Pescador foi publicado um ano antes. Mas a Moreninha, uma publicação do Joaquim Manuel de Macedo, o doutor Macedinho, escravocrata, autor de Vítimas Algozes, e o Filho do Pescador é uma publicação de Teixeira de Souza, um escritor negro do interior do Rio de Janeiro, né, precisamente de Cabo Frio. Para a história da nossa literatura, se ousou registrar que mas o Filho do Pescador não é um romance de tão boa qualidade quanto a Moreninha. Bom, para se registrar uma obra como primeira, a gente não discute qualidade, a gente discute data, né? Então não faz o menor sentido esse argumento da qualidade. Particularmente, eu acho a Moreninha um romance mais articulado. Eu acho a Moreninha melhor do que o Filho do Pescador, embora a Moreninha, evidentemente, seja um romance mais urbano, de uma elitezinha branca, né? Aquela coisa toda. Agora, quando a gente vai falar de data, aí a gente não pode ter essa relação. Não, esse aqui era o primeiro, mas aí a gente não vai considerar primeiro porque ele não é tão bom quanto esse que é o segundo, e aí o segundo vai virar primeiro. Data, é cronologia, não é questão de qualidade. E o nosso Teixeira de Souza tem vários outros livros, né? Em algum outro vídeo eu faço um outro recorte
da produção dele. Um abraço para todas e todos.